Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nos últimos dias tem acontecido muitas coisas aí, da qual são super interessantes nós conversarmos aqui no canal, né? Como, por exemplo, essa questão aí do Lula com o Donald Trump, que realmente vai afetar o Brasil. Essa briga, ela tende sim a afetar o Brasil. E eu acho que hoje é um dia muito interessante, porque acabou a semana. Normalmente de sábado a gente grava os vídeos de perguntas e respostas de vocês, mas hoje, por conta de ser o fechamento de uma semana mais movimentada, igual essa que a gente teve, eu achei extremamente necessário nós conversarmos um pouco sobre tudo que ocorreu aí no decorrer dessa semana. E aí no dia de amanhã a gente grava esse perguntas e respostas que vocês enviaram, tá bom? Mas muita gente me perguntou, principalmente no direct do Instagram, algumas pessoas perguntaram, colocaram lá as suas dúvidas sobre essa questão que aconteceu com o Lula e com o Donald Trump. E aí, para a gente poder comentar, né, um pouco sobre esses ocorridos, a gente precisa separar a questão do Donald Trump e separar a questão do Lula. São dois problemas muito grandes de ambos os lados e eu acredito que os dois estão passando por problemas. Eu acredito sim no potencial de administração do Donald Trump, porém, na minha opinião, eu acredito que ele está cometendo alguns erros que podem ser muito prejudiciais para os Estados Unidos. E eu também acredito que aí, no caso, não há dúvidas, né, que o Lula, para variar, está fazendo cagada. E aí, da onde que eu vou destrinchar isso? O Lula já foi muito bom de política. Hoje, infelizmente, ele não é mais. As pautas que ele discutia antigamente e aquilo que colocou ele, até mesmo na marca pessoal que ele tem hoje em dia não dá mais certo. Aquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube. O acesso à informação era muito mais complicado. Então, por isso que pautas sindicais, sociais eram muito mais, é, como que eu posso dizer, executadas com um sucesso muito maior, né? Porém, hoje, com acesso à informação e a contramão que o mundo está indo dessas pautas sociais, que na minha opinião saturaram, né, essa onda woke que o mundo como um todo, não só o Brasil, viveu, ela está deixando de existir. Isso basta você analisar as novas governanças que entraram em diversos países, que a gente vê aí Argentina, a Europa como um todo, diversos países entraram, e olha que lá talvez seja o antro do progressismo mundial. E o próprio Estados Unidos trocando de Biden, que é um cara completamente democrata, para um Donald Trump que é 100% republicano, e a Argentina, que passou anos e anos e anos sendo administrada pela esquerda e automaticamente foi trocada aí por um cara quase não, né? Vamos se dizer, extrema direita. E eu realmente acredito que a tendência é a esquerda sair do poder também aqui no Brasil, tá? E aí, até para vocês não perderem o fio da meada, antes de chegar na questão Lula versus Donald Trump, eu preciso explicar algumas opiniões e fundamentos que eu acredito para vocês entenderem o porquê da minha opinião. Então, como nós estamos assistindo ao longo dos últimos anos essa tendência do mundo de queda dessa onda woke, nós naturalmente vamos ver ali algumas brigas entre países que ainda estão no processo de troca de governo. E o mundo ele é cíclico, não é a primeira vez que tivermos talvez uma onda woke um pouco mais forte, né? Ali com pautas LGBT, pautas comunistas, pautas assim, não todas, porém algumas pautas que realmente
como fundamento iriam destruir a humanidade, né? Essa é a realidade e eu tenho total liberdade para falar isso com vocês, porque os players de elite que acompanham esse canal já sabem, inclusive concordam com isso, né? Claro que cada um tem um ponto de vista, mas em forma geral concordam com certas opiniões mais tradicionais. Então, naturalmente, é isso que está acontecendo. E eu realmente acho que essa queda do Bolsonaro e a entrada do Lula foi muito mais uma questão interna e uma dificuldade que o Bolsonaro teve de se adaptar com a política brasileira do que, de fato, o Lula sendo ali uma boa escolha, porque basicamente hoje o Lula vive de passado, né? Se for analisar os resultados que ele tem tido hoje, são péssimos e jamais iriam reeleger ele em diversas coisas. Embora ele algumas vezes soube dar boas reviravoltas. Mas eu acredito que a tendência aí é o Brasil derrubar a esquerda do governo e colocar pessoas mais de direitas ou pessoas um pouco mais neutras do que realmente essas pautas mais progressistas. Então, dessa forma a gente fecha o Brasil. E aí, quando a gente entende os Estados Unidos, que é um país completamente capitalista, né, o mais capitalista do mundo, com um governo 100% democrata, igual do Joe Biden, porque lá acaba oscilando talvez mais do que aqui no Brasil essa questão de entradas com democratas e republicanos. Mas o americano popular, né, o americano médio, estava obrigatoriamente necessitando de uma transformação no país. Os Estados Unidos, eles realmente precisavam dessa transformação no país, essa transformação que está ocorrendo. Talvez não da forma como está ocorrendo, porém precisava sim de uma transformação. E os Estados Unidos sempre foram muito bons em geopolítica, eles sempre foram muito bons em dominar o mundo como um todo. E com essas pautas progressivas, com essas pautas progressistas, essa força que eles tinham com diversos países, com o tempo foi se perdendo cada vez mais. Então eles acabaram colocando ali um Donald Trump que tem uma postura mais rígida, né? Um cara mais contundente nas decisões e na forma de agir como um todo. E naturalmente ele teve esse choque com governos opostos ao dele. Porém, essa briga com o Lula vai prejudicar os dois lados. E é isso que eu não estou entendendo qual a lógica. Porém, se for analisar de uma forma mais intrínseca, é 100% ideológica, né? Cada um defendendo sua própria ideologia. Mas os dois países, por incrível que pareça, sempre souberam colocar sua ideologia de uma forma muito mais diplomática. E a realidade é que o Lula talvez não tenha noção da importância dos Estados Unidos para com o Brasil, né? É claro que o Brasil é um país soberano, é um país com uma economia muito forte, um mercado consumidor muito grande. Porém, hoje, a economia que move o Brasil com maior força é o agronegócio. E o agronegócio, ele exporta muito mais do que importa. É por isso que você escuta, inclusive, direto falar que os pequenos agricultores que realmente alimentam o Brasil. É claro que, em tese, na prática, na realidade, não é bem assim, porém, de fato, o Brasil como um todo, ele exporta muito mais do que importa ali o seu agronegócio, né? Pega uma JBS da vida, enfim, toda a parte de commodities de soja, trigo, milho, você vê que essa galera sempre foca em mandar lá para fora, porque naturalmente lá é em dólar e eles pagam muito mais do que o que é pago aqui no Brasil. E não adianta a gente ficar com
historinha falando, pô, mas é melhor vender aqui, vamos se aquecer, porque na realidade o empresário ele vive de lucro, né? O objetivo principal dele é lucrar de fato. Parece que tá dando um reflexo aqui, deixa eu ver se dá uma melhorada. Bom, de forma geral, o que eu gostaria de deixar claro, principalmente para quem perguntou ali para mim a minha opinião e para quem gostaria de saber o que eu acredito que vai acontecer. Eu realmente acho que talvez essa taxa nem entre, ou se entrar, durará por pouco tempo, porque o Brasil, por mais que tenha um presidente, ele não é o rei. Então existem diversas outras frentes e diversas outras forças políticas do Brasil que podem atuar para amenizar essa briga aí pessoal entre Lula e Donald Trump. Mas, de forma geral, eu acho que existe inclusive a chance dessa taxa nem ser aplicada. Porém, caso ela seja aplicada, eu aposto que como um todo o governo de esquerda tende a sair. Então, talvez a gente veja nos próximos 12 meses, 15 meses, isso será afetado, mas para quem vive de longo prazo, sabe que um ano e meio passa assim. Então, quando você for se projetar, estudar, analisar para onde você vai expandir e até mesmo onde você vai investir, considere isso, que todos os fatos e todas as cartas indicam que o governo de esquerda naturalmente tende a sair do Brasil. E aí entraria um governo mais para o lado da direita, com uma política mais liberal, no sentido econômico da coisa, um pouco mais capitalista mesmo também. E aí nós veríamos essa taxa de juros cair, a economia dar uma melhorada. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o índice de juros futuros, que está apontando, normalmente ele sempre vai nortear qual que é a tendência. Eu acho difícil a taxa de juros começar a diminuir, a economia aumentar, com o governo de esquerda atuando ali na administração oficial. Então, realmente eu acredito nisso e eu acho que é uma briga que, caso entre, considerando a possibilidade de não entrar, caso entre, durará por pouco tempo. Então, é uma briga pessoal, são ideologias completamente diferentes, mas eu acredito que o Lula fez sim uma cagada, porém será por um tempo isso afetando o Brasil. O que também não exonera o Donald Trump das cagadas que ele tem feito, porque sem dúvida ele não entendeu que o mundo mudou. Por mais que os Estados Unidos ainda tenham uma força muito grande, o mundo mudou, ele não é mais tão poderoso quanto era antes ali na época dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, pós-União Soviética, e nós temos economias muito crescentes e pujantes, como por exemplo China, Índia, a Rússia se reergueu de uma forma absurda. Então, ele brigar com todos os países de uma vez, e principalmente países que beneficiam ele, talvez ele tentou abraçar uma briga que não tinha necessidade, né? Ele poderia brigar cada vez, né? Um por vez, e também ele poderia não brigar da forma como ele está brigando. Ele poderia, por debaixo dos panos, conseguir retomar o espaço que os Estados Unidos tinha antes. Então, essa maneira de ferro e fogo e essa maneira de blefar acabou prejudicando ele mesmo. E diversos outros países têm visto ali outros cenários, né? Aquela coisa, às vezes a gente se acomoda em um certo tipo de negociação, um contrato, cliente, uma situação ali na nossa vida, e aí com o tempo aquilo começa a entrar rotina e nós não paramos para olhar ali de repente o que pode ser mais vantajoso. E ele brigar com diversos países ao mesmo tempo está fazendo novas alianças aparecerem e novas parcerias, excluindo até mesmo os Estados Unidos e naturalmente fazendo ele perder força com muitas coisas.
Então, eu também acredito que no médio prazo nós veremos aí o Donald Trump dando uma puxada nos freios, né? E naturalmente ele acabou de entrar, então é aquela famosa frase, né, que é mostrar serviço, mas eu também acredito que além de o nosso governo como um todo mudar, nós também veremos o Donald Trump atuar de uma forma diferente. Então, não ache que é o fim dos tempos para o Brasil, que é nossa, agora a economia vai quebrar, porque de fato o Brasil é uma economia muito grande, uma população muito numerosa e sem dúvidas, por mais que possa prejudicar, não vai acabar com a gente e talvez não, né? Sem dúvida alguma, vai gerar novas oportunidades. Inclusive, eu quero até gravar um vídeo sobre isso, sobre algumas oportunidades que eu tenho visto a nível de investimento e a nível de empresa também, né? De negócios que poderão aparecer com essa briga comercial entre Brasil e Estados Unidos, que talvez seja por pouco tempo ou talvez dure aí um médio prazo. Então, se você acha que esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui. Se você tem outro ponto de vista, eu adoro conversar com vocês sobre outras formas de ver a situação, porque isso daí me dá novas formas de pensar e de fato existem muitos players de elite aqui no canal que comentam e têm base fundamentada naquilo que fala. E inclusive eu até mudei minha opinião diversas vezes aqui no canal a nível de coisas mais específicas, né, sobre situações que estão acontecendo, pois pessoas de fato apresentaram fatos que deram novas visões. Então deixa aqui seu comentário, não ache que ele é irrelevante, deixa aqui seu comentário e se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau e ótimo final de semana para vocês.